Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 28 de abril de 2017, nós estamos reunidos para estudarmos a obra Paulo e Estevão. Nós estamos no primeiro capítulo e vamos hoje adentrar no incêndio que o nosso irmão Ioredeb provocou nas terras de Licínio Minúcio. Então vamos ver num ato de revolta, de raiva muito grande, porque 2 vezes ele foi agredido pelos soldados, recebeu a informação de que ele poderia ir até Licínio Minúcio fazer a reclamação, caso ele se achasse, ou quem se achasse, de certa forma prejudicado, que poderiam fazer a reclamação. Ele caiu na besteira, apesar da advertência de Gesiel, apesar da advertência do livro sagrado, ainda assim ele foi e acabou perdendo, inclusive, a pequena casinha, a chácara modesta, a qual ele vivia com os filhos. Então, num ato de revolta muito grande, essa revolta, essa rebeldia, esse sentimento, nos faz entrar em sintonias, às vezes, com espíritos muito perversos. E aproveitar esse momento dele e conduzir. O material era dele. Eles só incentivaram a ideia, era verão, mato seco. Ele, quando tocou fogo, o fogo tomou uma proporção enorme. E aí ele está indo agora conversar com a Abigail. Vamos ver o que vai dar. Vamos fazer a nossa prece? Amado Mestre Jesus, amigo, mestre e guia de toda a humanidade, é com tanta felicidade, Senhor, que esperamos a sexta-feira para retomar os estudos, para relembrar as histórias, para trazer à tona sentimentos tão sublimes, exemplos tão fortes, tudo com a intenção de acender em nossos corações o desejo real e firme de mudança, de luta contra as nossas más inclinações, ganhando força para aprender a dizer não quando necessário, para deixar o orgulho de lado e estender a mão, para combater a preguiça, para ser humilde o suficiente para alterar as nossas crenças, vivendo o Teu Evangelho. Te agradecemos todo o auxílio, Senhor, que nos é dispensado não só agora, mas no retorno aos nossos lares, aos amigos espirituais que nos acompanham, e que essas bênçãos, que esse amor, que esses ensinamentos, que nós possamos transmiti-los aos próximos, não só através das palavras, mas principalmente através do nosso comportamento, da nossa tolerância, da nossa paciência, da nossa indulgência, como forma de exemplo para todos aqueles que nos têm, de alguma forma, como algum tipo de referência. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Que Jesus nos conduza. Vamos lá? Vamos voltar aqui. Obcecado pela ideia, todos se acharam? Obcecado pela ideia de reparação e vingança, o velho israelita deliberou incendiar as pastagens próximas. Não consultaria os filhos, que possivelmente dobrariam seu espírito,
inclinados à tolerância e à benignidade. Então, ele disse, não vou nem perguntar, senão eles vão. Iorredebe recuou alguns passos e, recorrendo ao material de serviço ali guardado nas proximidades, fez o fogo com que acendeu um feixe de ervas ressequidas. O rastilho, o fio, comunicou-se rapidamente e em rápidos minutos o incêndio das pastagens propagava-se com a velocidade do relâmpago. Terminada a tarefa, sob a penosa impressão dos ossos doloridos, regressou cambaleante ao lar, onde Abigail o inquiriu inutilmente dos motivos de tão profundo abatimento. Iorredebe deitou-se à espera do filho, mas dentro em pouco um ruído ensurdecedor ecoava-lhe aos ouvidos. Não longe da chácara, o fogo destruía árvores amigas e frondes robustas, ramagem, reduzindo pastos verdes a punhados de cinzas. Grande área ardia irremediavelmente, escutando-se os gritos lamentosos das aves que fugiam espavoridas. Pequenas benfeitorias do questor, inclusive algumas termas pitorescas de sua predileção, construídas entre as árvores, ardiam igualmente, convertendo-se em negros escombros. Aqui e acolá, o alarido dos trabalhadores do campo, em espantosa correria por salvar da destruição a residência campestre do poderoso patrício, ou procurando isolar a serpente de fogo que lambia a terra em todas as direções, aproximando-se dos pomares vizinhos. Algumas horas de ansiedade espalharam as mais angustiosas expectativas. Mas, ao fim da tarde, o incêndio fora dominado depois de enormes esforços. Debalde, em vão, o velho judeu enviara mensagens à procura do filho, dentro dos círculos de serviço de sua pequena propriedade. Desejava falar a Gesiel das suas necessidades e da situação tormentosa em que se encontravam novamente, porque agora nem casa tem. Ele ainda não deu essa notícia aos filhos. Ansioso por descansar a mente atormentada nas palavras dulcificantes da sua ternura filial. Entretanto, somente à noite, com as vestes chamuscadas e as mãos ligeiramente feridas, o jovem entrou em casa, deixando entrever no cansaço da fisionomia a laboriosa, trabalhosa, tarefa a que se impuseram. Abigail não se surpreendeu com seu aspecto, entendendo que o irmão não deixara de auxiliar os companheiros de trabalho da vizinhança nas ocorrências da tarde, preparando-lhe aos pés cansados e às mãos doloridas o banho de água aromatizada. Meninas vão aprendendo como receber o esposo em casa, viu? Água aromatizada, Se é uma mulher atacada, ela já está aos berros lá na porta. O que tu foi fazer? A casa não era nem tua. Por que tu te preocupou com isso? Não tem cão que aguente, Aprende com a Abigail, Preparando-lhe aos pés cansados e às mãos doloridas o banho de água aromatizada. Mas, tão logo viu e notou as mãos feridas, foi com espanto que Iorredebe exclamou: Onde estiveste, meu filho? Gesiel falou da cooperação espontânea no salvamento da propriedade vizinha, e à medida que relatava os tristes sucessos do dia, o pai deixava atrair a própria angústia na face sombria, em que se estereotipavam os traços rudes da revolta que lhe devorava o coração. Ao cabo de alguns minutos,
erguendo a voz desalentada, falou com profunda emoção: Meus filhos, custa dizer-lhes, mas fomos espoliados na derradeira migalha que nos resta. Espoliados é despojados, tá, gente? Reprovando minha reclamação sincera e justa, o legado de César determinou o sequestro do nosso próprio lar. A iníqua... Que é injusta, tá? A iníqua sentença é o passaporte da nossa ruína total. Pelas suas disposições, somos obrigados a abandonar a chácara em 3 dias. E elevando os olhos para o alto, como a insistir junto à divina misericórdia, exclamava com um olhar embaciado de lágrimas: Tudo perdido. Por que fui assim desamparado, meu Deus? A culpa é de quem? Ah, a culpa é de Deus. Por que eu fui desamparado? Gente, Deus utilizou Gesiel. José falou: papai, não vá. Papai, isso é uma armadilha. Papai, redutivo. Aí Gesiel disse: bem, vamos, papai, vamos para o texto sagrado? Vamos. O texto sagrado diz: não te rebeles quanto às lições do nosso Deus. Ouviu? Não. Então agora a culpa é de Deus. Nós temos esse ato. A gente apronta, depois, poxa Deus, por que você deixou isso acontecer comigo? Por que fui assim desamparado, meu Deus? Onde a liberdade do vosso povo fiel, se em toda parte nos exterminam e perseguem sem piedade? Porque os judeus sofrem perseguição, né? Grossas lágrimas escorriam-lhe pelas faces, enquanto com a voz trêmula narrava aos filhos os pesados tormentos de que fora vítima. Abigail beijava-lhe as mãos enternecidamente e Gesiel, sem qualquer referência à rebeldia paterna, abraçava-o depois da sua dolorosa exposição, consolando com amor. Você imagina nós numa situação dessa? Papai, pelo amor de Deus, eu lhe falei para o senhor não fazer isso. O senhor é teimoso, olha, agora a gente está sem casa. Ele não teve absolutamente nenhuma atitude de reprovação. O pai sabe. É aquela coisa, a pessoa já está no chão, com dor, você ainda vai lá e enfia uma agulha na ferida do outro. Você sabe. Então, tem o que fazer. Vamos ver a atitude de Gesiel? Meu pai, por que vos atemorizardes? Deus nunca é avaro de misericórdia. Os escritos sagrados nos ensinam que Ele, antes de tudo, é o Pai desvelado de todos os vencidos da terra. Essas derrotas chegam e passam. Tendes os meus braços e o cuidado afetuoso de Abigail. Por que lastimar, se amanhã mesmo, com o socorro divino, poderemos sair desta casa para buscar outra em qualquer parte, a fim de nos consagrarmos ao trabalho honesto? Deus não guiou o nosso povo expulso do lar através do oceano e do deserto? Aquele período que eles passaram, 300 e tantos anos presos no Egito, todo aquele processo, aquela tramitação de 40 anos, ele está nesse momento. Deus não guiou o nosso povo, você imagina, andando sem conhecer? Por que negaria, então, seu apoio a nós, que tanto o amamos neste mundo? Ele é a nossa bússola e a nossa casa. Essa atitude de Gesiel é uma atitude de quê? Resignação. O que mais? Fé. Fé, o que é fé? Confiança. Confiança. Fidelidade em Deus. Então, eles estão passando por uma situação difícil? Estão. Ele para lamentar? Ele não para lamentar. Ele olha para frente e diz: o que eu tenho que fazer? Porque parar para lamentar é perder tempo. Você pega a porrada, é um sofrimento, você pega, você sente, mas não perca tempo em lamentação. Porque tem muita coisa para fazer.
Então você vai estar sempre olhando com a esperança. O que eu tenho que fazer? Pai, eu tenho saúde, eu sou jovem, eu posso trabalhar. Então vamos conseguir uma casa em outro lugar. Não vamos nos desesperar. O tempo que nós passamos reclamando, nos maldizendo e achando que não tem saída, já é um tempo perdido. Então nós temos que ser, a vida é assim, a vida vai nos ensinando e a gente vai adquirindo maturidade emocional. A criança, quando ela está passando por alguma situação difícil, ela não tem estrutura emocional, o que ela faz? Ela se joga no chão e chora, porque ela quer que a coisa aconteça do jeito dela. Então nós ainda como espírito temos muito ainda disso. Quando a coisa não acontece do nosso jeitinho, a gente cai no chão e chora. E não é bem assim. Eu tenho que olhar para aquilo e dizer o que Deus quer que eu aprenda com isso. E eu vou olhar para aquilo de frente e vou seguir. Não vou perder tempo com lamentação. Mas o Pai só manda a cruz que a gente tem capacidade de carregar. Isso é fidelidade a Deus. Não é uma punição, é uma lição. Quem disse que a propriedade é minha? Eu não vou levá-la. Que é assim que nós temos que racionalizar no dia a dia. Entendeste? A dor vem, você racionaliza. A dor vem, você racionaliza. Primeira coisa isso é passageiro. Eu tenho como resolver. Você está sempre racionalizando, você racionaliza. Se eu for cair no sofrimento e cair nele e achar que não tem solução, pronto, pode jogar a terra que eu já estou morrendo. É assim, gente. Tem muita gente andando morto, sem esperança, sem vontade de viver, achando que tudo acabou, está morto. É interessante a gente pegar essa lição aqui do Gesiel, sabe? Olha, essas derrotas, pai, chegam e passam. Aí o que diz, querido Chico? Tudo passa. E passa. Quantos temporais nós já não passamos? Não sei se vocês já passaram, que a gente olha para trás e diz, passou. Né, mana? Passou. Passa. Então, se eu sei que passa, isso já é uma esperança. Mas quando nós estamos passando por um temporal, eu começar a cultuá-lo e achar que aquilo ali é eterno, ele se torna eterno porque eu o faço eterno. Eu prolongo. Tem gente que prolonga o sofrimento? Prolonga. Tem gente que a pessoa desencarnou há 15 anos e ainda está naquele processo de luto. Quanto tempo já fez, irmão? 15 anos, a senhora ainda está em luto. É patológico. Então, para tudo tem um período. Você sente, mas você tem que continuar, não dá para parar. Então, nós temos sempre que racionalizar e tentar fazer de uma forma que simplifique. É difícil? Talvez seja, mas o mais fácil é eu seguir. Parar e ficar lamentando, esse é o mais difícil, é o mais complicado e nos promove muito mais dor. Então, cola em Gesiel. E ele coloca muito a fidelidade a quem? A Deus. Olha, a base dele é Deus. Essas derrotas chegam e passam. Tendes os meu braço e o cuidado afetuoso de Abigail. Por que lastimar? Se amanhã mesmo, com o socorro divino, poderemos sair desta casa para buscar outra em qualquer parte. E lá no final ele coloca: Deus não guiou o nosso povo expulso do lar através do oceano e do deserto? Por que negaria Deus, então, o seu apoio a nós que tanto o amamos neste mundo? Ele, Deus, é a nossa bússola, é a nossa paz. Então tá, esse menino é de ouro, ele veio lá de sítio. Não é da terra, não. É mesmo? Hã? Não é da terra, não. Com certeza não. Não é não. Os olhos de Gesiel fixava o velho genitor, o velho pai, numa atitude de súplica profundamente cariciosa. Suas palavras revelavam o mais doce enternecimento no coração. E Horredeb não era insensível àquelas formosas manifestações de carinho. Mas ante a revelação de tanta confiança no poder divino, sentia-se envergonhado depois do ato extremo que praticara. Descansando na ternura que a presença dos filhos lhe oferecia, ao espírito desolado, dava curso às lágrimas dolorosas que lhe fluíam da alma, ferindo, por severas desilusões. Entretanto,
Jezeel continuar. Porque Jezeel estava achando que o sofrimento dele era só Porque tinha perdido a casa. perdido a casa. Ele não sabe ainda do incêndio. Não choreis, meu pai, contai conosco. Amanhã eu próprio providenciarei a nossa retirada, como se faz preciso. Foi nesse instante que a voz paternal se ergueu, sombria, e acentuou. Mas não é tudo, meu filho. E pausadamente Yoredeb pintou o quadro de suas angústias reprimidas, da sua cólera justa, que culminara com a decisão de atear fogo à propriedade do verdugo. Execrando, abominável, tá, gente? Os filhos ouviam-no espantados, entremostrando a dor sincera que a conduta paterna lhes causava. Depois de um olhar de infinito amor e funda preocupação, o jovem abraçou, murmurando. Agora dói, né? Meu pai, por que levantastes o braço vingador? Por que não esperastes a ação da justiça divina? Agora ele advertiu. Embora perturbado pelas afetuosas demonstrações, o interpelado esclarecia. Está escrito nos mandamentos: não furtarás. E fazendo o que fiz, procurei retificar um desvio da lei, porquanto fomos expoliados de tudo que constituía o nosso humilde patrimônio. Então você vê, pegar as leis de Deus e querer se tornar um Deus. Ele mesmo quis fazer a justiça. A lei de Deus está não para eu realizar, quem realiza é Deus. E ele ainda diz que a lei estava errada, que ele foi corrigir o desvio. Ele foi corrigir, e aí deu no que deu. Porque o que acontece? Quando eu erro, eu sempre vou arrumar uma forma de me justificar. Isso é um mecanismo de fuga do ego. Porque enquanto eu me justifico, eu acredito que eu estou certo, e se eu acredito que eu estou certo, não tem mudança. Então eu vou estar sempre me justificando. Que o correto é aí a musiquinha dói, 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 despir-me assim, né? Então é realmente eu tirar a máscara, fazer uma autoavaliação, saber que eu estou errado e corrigir, e não ficar sempre justificando os meus erros. Então aqui ele está se achando na condição de uma criatura que foi lá exigir o que está escrito na lei. Só que o cidadão é romano, nem conhece as leis. Isso é uma lei do judaísmo. Acima de todas as determinações, porém, meu pai, acentuou Jezeel sem irritação. Deus mandou gravar o ensinamento do amor, recomendando que o amássemos sobre todas as coisas, de todo o coração e de todo o entendimento. Que é isso que nós temos que entender. As pessoas dizem assim, não, porque Jesus falou, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Não, gente, isso é uma citação antiga, bem antes de Jesus nascer, que está no Antigo Testamento. É o primeiro mandamento. Eram 10 mandamentos, o decálogo. Eles transformaram em 650. Depois resumiram e disseram, não, isso tudo se resume em 2. Quais são? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, daí, quando Jesus encontra o doutor da lei pergunta, o que eu devo fazer para adquirir o reino de Deus? Aí Jesus devolve a pergunta para ele, o que está escrito na lei e como tu lês? Ou seja, como que tu interpreta? Aí o doutor da lei diz, amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a força, com todo o poder, e ao próximo como a si mesmo. Então aqui ele está citando, da mesma forma que o 5º mandamento é não matarás, e eles criaram a regra que quando uma mulher fosse pega em adultério, deveria ser apedrejada até a morte. Então você vê que eles foram adaptando às suas necessidades e não realmente pegando a lição para estudar. Nesse momento ele não pensou no amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a si mesmo. O que ele fez? Ele pegou o mandamento e disse, não, nós não devemos roubar. Então eu fui lá e tomei a satisfação. Isso é o que? Se justificando. Amo o Altíssimo, mas não posso amar o romano cruel. Suspirou Yoredeb amargurado. Mas como revelarmos dedicação ao Todo-Poderoso que está nos céus,
continuou o jovem compadecido. Destruindo suas obras? No caso do incêndio, não temos só a considerar o nosso testemunho de desconfiança para com a justiça de Deus, mas os campos que nos fornecem agasalho e pão sofreram com a nossa atitude, e os 2 melhores servos de Licínio Minúcio, Caio e Rufílio, foram feridos de morte quando tentavam salvar as termas prediletas do amo. Nossa. Em uma luta inútil para livrá-las do fogo que as destruiu. Ambos, apesar de escravos, têm sido nossos melhores amigos. As árvores frutíferas e os canteiros de legumes de nossa propriedade devem quase tudo a eles, não só no concernente às sementes vindas de Roma, mas também no esforço e cooperação com o meu trabalho. Não seria justo honrarmos sua amizade, dedicada e diligente, evitando-lhes a punição e os sofrimentos injustos? Diligente aí de zeloso, né? Então, olha que interessante. Enquanto as perdas eram de ordem material, perder a casa, tudo bem, pai, não se preocupe, mas a partir do momento que envolveu a criação divina e pessoas, aí mudou. Papai, então isso é sério. O senhor queimou uma propriedade, 2 pessoas estão praticamente mortas, então tem que chamar nesse momento, porque aí muda. Não é só uma questão de ordem material, agora é uma questão de ordem moral. Com que direito o senhor fez isso? Não poderia ter feito isso. Tem que chamar nesse momento a advertência. Ele não podia nesse momento dizer, tá bom, papai, tá bom. Morreu, não tem problema, queimou, não tem problema, vamos seguir. Porque agora já não é mais só eles. A perda não é só deles. Envolveu outras pessoas, outras famílias. Já muda. Não dá mais para você ficar em silêncio e compactuar com isso. Yoredeb pareceu meditar profundamente nas observações filiais, ditas em tom carinhoso, enquanto Abigail chorava em silêncio. Abigail, coitada. Você vê que ela é educada também. Se fosse uma de nós, já estava apontando o dedo pro pai, se metendo na conversa, né? Yoredeb pareceu meditar profundamente nas observações filiais, ditas em tom carinhoso. Enquanto, você vê, ditas em tom carinhoso, nenhum momento, né? Enquanto Abigail chorava em silêncio, o moço ainda acrescentava: Nós que estávamos em paz nas derrotas do mundo, porque trazíamos a consciência pura, precisamos resolver agora, em face do que nos advirá em represálias. Quando dava o meu esforço contra o fogo, observei que muitos afeiçoados de Minúcio me contemplavam com indisfarçável desconfiança. A esta hora, já ele terá regressado dos serviços da corte provincial. Precisamos encomendar-nos ao amor e à complacência de Deus, pois não ignoramos os tormentos reservados pelos romanos a todos os que lhes desrespeitam as determinações. Penosa nuvem de tristeza mergulhara os 3 em sombrias preocupações. No velho, observava-se uma ansiedade terrível, que se misturava à dor do remorso doloroso e, em ambos os jovens, notava-se no olhar inexcedível amargura angustiosa e intraduzível. Jezeel tomou de sobre a mesa os velhos pergaminhos sagrados e disse à irmã com triste acento: Abigail, vamos recitar o salmo que nos foi ensinado pela mamãe para as horas difíceis. Ambos se ajoelharam. Aí a figura de quem? Materna. Lembra só naquele ângulo, né, no ângulo, os vértices do livro Nosso Lar, quando ele vai falar da família, ele coloca a posição da mulher e a posição do homem. Então ele diz que em uma família a posição do homem para fazer esse vértice é a do horizontal. Então o homem ele é o provedor do lar. A mulher fazendo esse ângulo, ela faz a reta no vertical, que é a função da mulher é ligar a sua família a Deus. Então um é o cérebro, o outro é o coração.
Então hoje o que está acontecendo em nossas famílias? Os dois decidiram ser o horizontal e não tem ninguém dentro do lar fazendo vertical. Porque o funcionário não vai fazer isso. Então, nós hoje nos preocupamos em dar coisas e esquecemos de nos dar para os filhos. E a família está muito desestruturada. Então, hoje a mulher ela quer concorrer com o marido, ela quer ter paralelo, ela se sente pequena se ela não estiver fazendo isso. E o Livro dos Espíritos diz que o maior trabalho, o maior no planeta Terra é ser mãe. Quando cumpre, não é parir, porque parir é a coisa mais fácil. É ser mãe. Porque tu estás educando um filho de Deus, emprestado temporariamente para ti. Tu sabes o que é colocar uma criatura na linha? Então hoje, nós seres humanos, essa juventude de hoje é muito carente de mãe. Muito carente de mãe. Porque não tem tempo. Então, tá os dois aqui fazendo o horizontal e não tem ninguém fazendo o vertical. Para que possa se formar o ângulo da família. E aqui você vê a posição, nesse momento doloroso, lembrou de quem? Da mãe. Mas essa mãe fez esse ângulo, ela era realmente esse vertical. Vamos, nesse momento, orar a oração que a nossa mãezinha ensinou lá dentro do texto sagrado. Porque a evangelização, ela começa dentro de casa e se completa no centro religioso. A evangelização, ela começa no lar. Com as crianças. É uma fala, é um bom dia. À noite coloca a criança para dormir. Vamos conversar com o Papai do Céu. Você prepara a criança, coloca a mãozinha, repete com a mamãe. E isso é muito... Isso você está espiritualizando desde pequenininho. Mas tu põe o menino para dormir, aí, porque você não tem tempo, não tem muita paciência, põe um desenhozinho que ele já dorme. Ter filho dá trabalho. Se não quer ter trabalho, é só não parir. Se parir, tem que prestar conta. Não é verdade? Porque hoje é opcional. Você não é obrigada a ser mãe. Se você quer ser mãe, assuma a responsabilidade. Se não, não é parir. Mas cada filho que nós temos, nós vamos ter que prestar. E como tem que prestar conta. E por mais que doa ouvir isso, a responsabilidade muito maior é da mulher. Que ela traz no ventre. Vamos lá, mais um tiquinho? Vamos ver então? Ambos se ajoelharam e suas vozes comovidas, como a de pássaros torturados, cantavam baixinho uma das formosas orações de Davi, que haviam aprendido no colo materno. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas muito tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale das sombras da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me o banquete do amor, na presença dos meus inimigos. Unge de perfume a minha cabeça. O meu cálice transborda de júbilo. Certamente, a bondade e a misericórdia seguirão todos os dias de minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O velho Yoredebe acompanhava o cântico dolorido, sentindo-se oprimido, apertadinho o coração de amargosas emoções. Começava a compreender que todos os sofrimentos enviados por Deus são proveitosos e justos, e que todos os males procurados pelas mãos do homem trazem, escuta só, invariavelmente torturas infernais à consciência invigilante, e que todos os males procurados pelas mãos do homem trazem invariavelmente torturas infernais à consciência invigilante. O cântico abafado
É o Salmo 23, né, que eles cantaram. Salmo era a música, tá, gente? O cântico abafado dos filhos enchia-lhe o coração de tristeza pungente, dolorosa. Lembrava agora a companheira querida que Deus havia chamado à vida espiritual. Quantas vezes acalentara-lhe ela o espírito atormentado com aqueles versos inesquecíveis do profeta? Bastava que sua observação amiga e fiel se fizesse ouvir para que o sentimento da obediência e da justiça lhe falasse mais alto ao coração. Você vê aí o posicionamento da esposa, né? Saber o momento exato. Tem um conto dentro do judaísmo, a esposa sábia. Os filhos dela sofreram um acidente, morreram os dois, e o esposo estava viajando. Quando ele chegou, ela o recebeu. O velório dos filhos estava acontecendo. Ela os recebeu, serviu o jantar, esperou. Olha a dor dessa mulher, e ela aguentando para no momento exato falar para o esposo. Serviu o jantar, ele tomou o banho. Depois que terminou o jantar, ela disse assim: esposo, eu recebi emprestado 2 joias e eu tenho que devolver, mas eu não queria devolver. Mas, esposa, as joias são tuas? Não são emprestadas, mas eu gostei tanto dessas joias. Eu me apaixonei, eu amo essas joias, eu não queria devolver. Não, minha filha, você tem que devolver. As joias não são suas. Se você quiser, eu lhe ajudo, eu vou com você, nós vamos devolver a joia à sua amiga que emprestou, e no momento exato, se possível, a gente compra. Mas agora não são seus, você tem que devolver. Ela disse: é verdade. Deus nos mandou 2 joias maravilhosas. E hoje, Deus pediu de volta. São os nossos 2 filhos. Não são nossos. A joia não é nossa. Então você vê a sabedoria. Tem uma frase no Antigo Testamento que diz assim: a mulher sábia edifica o seu lar, a tola destrói. E nós, mulheres, perdemos um pouco disso. Porque a mulher da casa, ela é o coração, é ela que pulsa. E é saber falar a hora, como, porquê e como. Agora você espera a criatura chegar, ele não tá, nem conseguiu ainda trancar o carro, já está... Não tem como. Então, o relacionamento, isso para tudo, nós temos que aprender a conviver, a nos relacionar da melhor forma possível, sem gritos, sem berro, sem xingar. Aí nós vamos ter paz. E a vida é muito simples, com respeito. Então você vê a sabedoria dessa criatura que estava sentindo dor. E não era pouco, mas soube aguardar e como falar. E aqui ele fala da presença da esposa dele. Quando ele estava ali prestes a fazer alguma coisa, ela ia lá com muito tato e fazia com que ele parasse para pensar. Isso gritando, berrando? Não. Ao ritmo da harmonia cariciosa e triste, que apresentava acento singular na voz dos filhos idolatrados. E Horredebe chorou longamente. Da pequenina janela aberta no aposento, humilde, seus olhos buscaram ansiosamente o céu azul que se enchera de sombras tranquilas. À noite, abraçara a natureza e, muito longe, no alto, começavam a luzir, a refletir as primeiras estrelas, identificando-se com as sugestões grandiosas do firmamento. Experimentou intensas comoções na alma ansiosa. Profundo enternecimento fê-lo levantar-se e, sedento de revelar aos filhinhos quanto os amava e quanto deles esperava naquela hora culminante da sua vida,
inclinou-se de braços abertos, com significativa expressão de carinho. E quando as últimas notas se desprendiam do cântico dos jovens, enlaçados e de joelhos, abraçou-os em pranto, murmurando: meus filhos queridos. Mas nesse instante, abriu-se a porta e um pequenino servidor das vizinhanças anunciou um grande assombro a lhe transparecer nos olhos. Senhores, o soldado Zenas e mais alguns companheiros chamam-vos à porta. O velho colocou a mão ao peito, opresso, apertado, enquanto Gesiel parecia meditar em instante. Todavia, revelando a firmeza do seu espírito, resoluto, decidido, o jovem exclamou: Deus nos protegerá. Sempre a confiança dele em Deus. Daí a instante, o mensageiro que chefiava a pequena escolta leu o mandado de prisão de toda a família. A ordem era categórica e irrevogável. Os acusados deveriam ser recolhidos imediatamente ao cárcere, a fim de que se lhes esclarecesse a situação no dia seguinte. Abraçado aos 2 filhos, o pobre israelita marchou à frente da escolta, que os observava sem piedade. E Horredeb contemplou os canteiros de flores e as árvores bem amadas junto da casinha singela, onde tecera todos os sonhos e esperanças da sua vida. Singular emoção dominou-lhe o espírito cansado. Uma torrente de lágrimas fluía-lhe dos olhos e, transpondo a cancela florida, falou em voz alta, olhando o céu claro, agora recamado pelos astros da noite. Senhor, compadece-te de nosso amargurado destino. Destino esse criado por quem? Por ele. Gesiel apertou-lhe docemente a mão encarquilhada, como a lhe pedir resignação e calma, e o grupo marchou silenciosamente à luz das estrelas. Perguntas. Difícil, né, gente? Complicado. Quando a gente lê isso aqui, a gente vê que não tem problema, né? Quando fala aqui, a tua vara e o teu cajado me consolam. O que significa essa vara e esse cajado? Desde o conhecimento? Não, é porque aí ele está se referindo a Deus, o Deus patriarcal, o Deus Pai, entendeu? E era como eles viram. Agora, isso aqui você não pode pegar ao pé da letra. Você tem que pegar aí o centro da questão, entendeu? E isso aí já seria um outro estudo. A gente poderia até fazer um estudo todo desse salmo, mas é uma música. E música nós não podemos pegar ao pé da letra. Vamos ler esse salmo? Vamos ver o que a gente consegue tirar daí? Alguma outra pergunta? Não? Vamos para o salmo então? Aproveitar esses 10 minutinhos? Isso aqui está no Antigo Testamento. Lembra que eles passaram escravo no Egito por mais de 300 anos. Eles eram nômades. Esse processo, essa mudança levou quase 40 anos até chegarem, vamos supor, ali a Palestina. E ali eles conseguirem dividir em tribos. Então o que nós vamos entender? Eles eram pastores. Então o linguajar que eles vão utilizar é o linguajar de pastores, de pessoas simples, e pegando aquela linguagem daquela época. Então qual era a função do pastor? Conduzir as ovelhas. Então ele se referia a Deus como um pastor. Ele se refere a Deus como nuvem. Mas Deus, nuvem, o que tem a ver? Imagina você andando no deserto, quente, sol. Quando passa uma nuvem, o que tu diz? É Deus. Então, o Senhor é meu pastor. Como Ele é meu pastor, aqui tem na tradução, é um equívoco de tradução, segundo alguns estudiosos. Não é o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É o Senhor é meu pastor e Ele não me faltará.
Mudou totalmente o sentido. Não é nada, e ele, o pastor, não me faltará. Porque eu sei que ele está comigo. A nossa grande dificuldade é que nós achamos que Deus está comigo quando tudo está muito bem. Quando as coisas não acontecem da forma que eu desejo, o que eu digo? Deus se rebelou contra mim. Mas a gente não parou para pensar que o filho dele, quando veio, o que ele passou. E todos os profetas foram muito maltratados. Daí o diálogo dele essa semana no Boa Nova com o Zebedeu, pai de João e de Tiago. Quando procurou Jesus, ele disse assim: Zebedeu, o meu cálice é de sofrimento. O meu cálice é de sofrimento. O cálice é aquele momento que você sente um prazer, né? Um momento de repouso, um momento de relax. Do Cristo é de sofrimento. Então, Deus é meu pastor e Ele não me faltará em que momento for. Se o Senhor me deseja provar, Senhor, me dê força para eu passar por tudo isso sem sucumbir. O planeta Terra não é um parque de diversão. É um planeta de provas e expiações. Que nós possamos passar por muitas provas e não passarmos por expiações. Provações é o papai mandando. Expiações é o filho rebelde arrumando encrenca. Deitar-me faz em verdes pastos. Você está vendo que é uma linguagem e agrícola, entendeu? Do povo que vivia ali. Guia-me mansamente a águas muito tranquilas. Não balança muito não, vamos devagar. Refrigera minha alma. É uma oração, gente. Guia-me nas veredas da justiça, a justiça de Deus, por amor de seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale das sombras da morte, não temeria mal algum. Por mais dificuldade, devido à enfermidade, seja o que for, não vou temer. Deus está comigo. Às vezes a pessoa fica desesperada, Conceição, e o mundo vai acabar? Eu digo, minha filha, se acabar tem um monte, que a gente pode ir para outro, não se preocupe não. Acabou, por que esse desespero? Vou morrer, vou, todo mundo vai. Tem alguém que vai virar pedra? Não tem. Um dia a gente chega, cresce, um dia volta, isso é uma lei. Não tem como fugir disso. Por que esse desespero? E não precisa ter idade, não. Porque tu estás comigo. Tu quem? A tua vara e o teu cajado me consolam. Essa tua vara e o teu cajado, vamos lá na linguagem simples. Qual era o objetivo da vara e do cajado do pastor? Era o quê? Bater e apoiar. Ele batia quando a ovelha o quê? Se desviava. Fugia, se desviava. Então, uma linguagem daquele povo, do povo dos pastores mesmo. Então, ele diz assim, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então, quando você pega uma varada de Deus... E na ponta dela tem aquele... Quando a ovelha é muito volta... Volta, né? E quando não escuta o cajado, a vara, ele manda o cachorro. Só que o cachorro traz aonde? No dente. É a irmã dor. E o Livro dos Espíritos diz que a dor é o último recurso que Deus utiliza para trazer seu filho de retorno ao rebanho. É o último recurso. Ele já tentou vários, não conseguiu, solta os cachorros. A mãe dor traz. É a história do cachorro que estava deitado sobre o prego, latindo. Aí o cidadão parou, olhou e disse, mas por que esse cachorro está latindo? É que ele está deitado sobre o prego. E por que ele não levanta? Porque a dor ainda não foi suficiente. Quando a dor for suficiente, a criatura levanta. Quando ela cansa, né? Para finalizar, então você entendeu aí, amigo, o que seria a tua vara e o teu cajado me consolam? Pensa, você tem que pensar naquele meio. Aquele contexto.
Qual a função do cajado? Qual a função da vara nas mãos do pastor? E ele coloca aí Deus como o pastor. Então, quando a criatura sai do rebanho, ele pega a vara e volta. Quando a dor estiver batendo de lá, vem a vara do pastor. Eu saí do trilho. Preparas-me o banquete do amor na presença dos meus inimigos. Então, eu, em presença dos meus inimigos, eu tenho que servir o quê? O amor. Preparas-me o banquete do amor na presença dos meus inimigos. E a lição do nosso Senhor Jesus, quando ele diz, amai os vossos inimigos. E nós já entendemos que não é não desejar mal, não fazer o mal. E se houver oportunidade de ajudá-lo, inclusive, ajuda. Mas não cultuar sentimento de ódio. Na presença dos meus inimigos, unge, é o óleozinho, né? De perfume a minha cabeça. Que era um ato é como se dissesse assim, abençoa. O meu cálice, olha aí, por isso que Jesus disse, o meu cálice é de sofrimento. O meu cálice transborda de alegria. Certamente, a bondade e a misericórdia seguirão todos os dias de minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias, que é a vida eterna. O que é a vida eterna para nós espíritas? Quem saberia me dizer? Não precisava mais reencarnar. Quando você chega no nível que você não está mais, aquilo que ele chama no mundo espiritual, de você está na erraticidade, né? Você já está no nível, olha, alcancei o que eu tinha de alcançar. Eu não mais preciso encarnar em um corpo. Então, a partir desse momento, eu passo a estar na eternidade. Sou um espírito puro. Vou reencarnar já agora em missão. Não mais sujeito a erros. E não necessariamente nesse planeta. Não. Normalmente, por exemplo, o planeta que Jesus evoluiu nem existe mais. Nem existe mais. Talvez nem o sistema solar. Deus nunca para de criar. Pode fazer. O fato de eu não precisar mais reencarnar na Terra. Certo. Daqui a alguns milhares de anos. Bilhões. Pode ser milhões, né? Bilhões. Sabendo que há outros mundos, de outros níveis de vibração, eu vou deixar de reencarnar na Terra, mas não terei que reencarnar em outros mundos com outro tipo de corpo menos materializado e não deixarei de ser uma encarnação. Eu já li certa vez que em outros mundos a infância não é tão dependente como é aqui, por exemplo. Certo. Mas não deixa de ser um certo tipo de reencarnação. Ok, entendi. Muito válida. Os planetas, eles são solidários uns aos outros. Há uma evolução espiritual e há uma evolução do planeta também. Então, o planeta Terra, ele está em evolução, eu, espírito, estou em evolução e o meu corpo físico está em evolução. Se nós pegarmos o nosso corpo hoje, ele é igual ao do homem de Neandertal? Não, já houve uma evolução. Hoje, a nossa condição física ainda necessita de alimento, de proteína animal. É necessário, senão nós vamos perecer. Porque o meu organismo ainda necessita. Chegará um momento aqui na Terra que não mais necessitará. Então, essas encarnações, você fala nesses planetas que já tem corpo, por exemplo, em Júpiter. Em Júpiter, as casas não estão mais fincadas no chão, já estão sobrevoando no ar. Vai ter um congresso com a tia Conceição do Gatal, leva a casa. Não preciso mais se alimentar. E os animais lá não são mais tão animais, porque quando a gente fala em evolução, a gente acha que o cachorro já virou um espírito. Não é assim não, tem todo um progresso ainda que nós não conhecemos. Então, o que eu estou querendo te dizer? Esses planetas ao qual você se refere, eles já foram parecidos com Terra. Eles passaram por todo esse processo.
E o grupo de lá evoluiu. Aí você vai dizer, tia, então eu vou ter que ficar aguardando esse processo da Terra? Não necessariamente. Vamos pegar o Alcione. Era da Terra? Aparentemente sim. Evoluiu. Tanto que ela não tinha mais nada para aprender na Terra. O que fizeram com ela? Levaram ela para Sírios. A lição que você precisa aprender, Alcione, tem em Sírios, na Terra não tem mais. Então nós estamos terráqueos, mas não somos. Nós somos criaturas do universo. Então, se eu chegar a um nível de evolução e eu não tenho mais nada para aprender na Terra, eu vou para outro planeta. Foi o caso do Dr. Bezerra. Você não tem por que mais encarnar na Terra com doidinho, porque nós somos bem doidos. Você não tem mais por que conviver com esse tipo de sofrimento. Você pode ir para um outro planeta. Aí ele vem com a dosagem maternal dele e solicita da misericórdia divina para continuar na Terra ajudando os irmãozinhos menores dele. Entendeu? Você entendeu isso? Então, o planeta Terra também está em evolução. Então, quando esse planeta, vamos pegar Júpiter, eles ainda estão encarnando? Estão, mas não passando pelo processo que nós passamos. A forma de encarnação não sei como é. Mas eles encarnam agora em corpos praticamente muito leve. Tanto é que eles voam. Eles já levitam. Não mais se alimentam. Bem fluídico. Bem fluídico mesmo. Que isso é resultado do ajuste no perispírito. Quanto mais evoluído o espírito, menos denso é o seu corpo perispiritual. E como o corpo perispiritual é o modelo organizador biológico. Então, o corpo perispiritual é a forma. Ele vai formar um corpo físico de comum acordo com o seu perispírito. Então, quanto mais grosseiro eu, espírito, mais grosseiro é o meu corpo perispiritual. Não tem como eu ir para Júpiter tentar modelar um corpo, não tem. Por isso que eu não posso ir para lá. Eu não estou revertida com a túnica nupcial. O meu corpo perispiritual está ajustado à Terra. Não tem como ir para lá, não. Da mesma forma que não tem como um de lá vir para cá. Para que Alcione viesse reencarnar no planeta Terra, foram quase 13 anos ajustando para que ela pudesse revertir um corpo físico grosseiro. Eu digo, enquanto nós fizermos o número 1, o número 2 e comermos animais, mostra ainda a nossa condição inferior. Doeu? Acabou. Foi bom, gente, o estudo? Que bom, graças a Deus. É muito material. Vamos fazer a nossa prece, então? Querido amigo Jesus, quando, Senhor, ao encontro com os discípulos e a multidão te seguindo, um dos teus, bem próximo, solicitou que nos ensinasse a orar. E o Senhor declamou o Pai Nosso. Oração essa que contém tudo e nos diz como deveremos nos relacionar com Deus. E é nesse relacionamento com Deus que nessa noite iremos repetindo mentalmente a oração que o Senhor nos ensinou, mas hoje não mais de uma forma mecânica, refletindo em cada frase. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós, Pai, o vosso reino.
Seja feita a tua vontade, tanto na terra quanto no mundo espiritual. O pão nosso de cada dia, o trabalho, nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe, Senhor, entregues à tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal, hoje e sempre. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja.